E aí, gente, a pergunta que eu venho escutando ou venho vendo nas últimas horas, depois do jogo, depois da vitória por 3-1 contra o Cuiabá nas redes sociais, até mesmo nos nossos grupos de WhatsApp aqui do canal, é a pergunta que não cala. O porquê que este time misto barra reserva tá melhor entrosado ou está jogando mais do que o time titular? Eu tenho a resposta. Primeiro, a idade máxima do time, ela diminuiu. Começando pela dupla de zaga. Tu tem mais vigor físico com Natan e Gustavo Martins. Não que eles sejam melhores que o Gemerson e que o Kahneman, mas eles têm mais vigor físico, ou melhor, como eu posso dizer, são mais novos, vamos dizer assim. Mas o Kahneman e o Gemerson têm a experiência. Nas laterais, o João Pedro e o Reinaldo ou o Fábio não muda nada. São os titulares e jogaram hoje também. O Reinaldo só não jogou, eu acho, porque foi preservado mesmo. E jogou o Fábio, que também é veterano. Já o meio-campo, com Vidia Sante, PP, Edenilson e Monsalve, é um meio-campo novo. O mais velho deles ali é o Edenilson, com 32, eu acho, né? E o ataque tinha Bratuait e Gustavo Nunes, um garoto de 18 e um atacante de 32 também, 31. Então a idade do time ela despencou. E é por isso que este time reserva barra misto está dando melhor resposta do que o time titular. Mas aqui e agora eu quero falar sobre Monsalve e Martin Bratuait. Eles precisam ser titulares imediatamente, já contra o Fluminense. Inclusive, Fluminense este que acaba de perder para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro e permanece no Z4. Vamos falar sobre Martin Bratuait, Monsalve, a derrota do Fluminense. O Grêmio teve uma vitória importante, o Fluminense teve uma derrota importante. Como os times chegam, quem chega melhor para as oitavas da Libertadores? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Yeah. 3 minutos de vídeo, introdução longa, sim, é verdade, mas é necessário para que vocês todos entendam aonde a gente quer chegar aqui. Começamos pelo Fluminense. Acabou há pouco o Fluminense Vasco 2-0 no Engenhão. Não entendi por que não jogaram em São Januário. Vasco 2-0 no Engenhão contra o Fluminense, que permanece no Z4 com 20 pontos. O Corinthians empatou em casa, foi a 21, mas não saiu do Z4 também. O Grêmio foi a 24, estava na 11ª e agora caiu para a 12ª com o empate do Bragantino com o Corinthians. O Grêmio está com 23, no próximo jogo contra o Bahia, que é jogo duríssimo, pode chegar a 27. Pode no máximo ir à 10ª posição, caso Vasco e Bragantino não vençam na próxima rodada. O que eu quero falar aqui? Eu quero falar que o Grêmio chega recuperado depois de uma eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians, venceu bem o Cuiabá e chega melhor para a Libertadores, inclusive com boas perspectivas de time, e aí eu já coloco o Monsalve e Bratuait. E o Fluminense, que também teve uma eliminação pro Juventude na Copa do Brasil, tomou um 2-0 no clássico do Vasco e se manteve no rebaixamento, na zona do rebaixamento, no Z4, e chega cambaleante para Libertadores no meio de semana. É simples. O Renato vai ter que dar um jeito de colocar o Monsalve no time titular. E o Bratuait tem que ser titular. O Bratuait, ele
tem que ser titular absoluto. Ah, mas o Diego Costa? Sim, o Diego Costa, ele tá voltando de lesão, 2 meses parado. Se viu no jogo contra o Corinthians que falta ritmo de jogo para ele. Ele vai precisar recuperar ritmo de jogo. Então, pelo jogo que o Bratt White fez hoje, bem fisicamente, jogando praticamente os 90 minutos, o Renato só tirou ele para ele ser ovacionado por um grande público do Grêmio lá em Cuiabá hoje na Arena Pantanal. Então o Renato só tirou ele por causa disso, senão ele ia jogar os 90. Ele participou dos 4 gols, inclusive do gol contra, né? Que foi ele que fez contra o Grêmio. Mas ele participa do primeiro gol do Gustavo Nunes, ele que bota a bola na trave, e ele faz os últimos 2 gols. Além de outras tantas jogadas, ele deu uma meia-lua no início do jogo, o cara parou ele com falta, né? O Bruno Alves, se eu não me engano, ele dá uma meia-lua no Bruno Alves, ia deixando o Bruno Alves pra trás e o cara, uau, nele. Então, ele fez um gigante jogo. Ele foi o dono do jogo. E atrás dele, coladinho, o Monsalve. Mais uma vez, uma partida consistente. O Monsalve, ele nem de perto é parecido com o Cristaldo. O Cristaldo, ele é mais cadenciador. Ele também pisa na área, é verdade. Uma bola parada muito melhor que a do Monsalve também. Mas o Monsalve, ele é mais propositivo, mais cabeça erguida, passada mais larga, muito mais rápido. E parece também ser mais habilidoso do que o Cristaldo. E o Cristaldo também é habilidoso, mas o Monsalve parece ser mais habilidoso do que o Cristaldo. Ambos são mesma posição, mas características diferentes. O Monsalve para mim é um jogador muito mais dinâmico do que o Cristaldo, que é um jogador mais cadenciador. Podem jogar juntos. Você precisa fazer um esquema bem protegido para a zaga para jogar com eles. Eu jogaria com ambos contra o Fluminense, já no início do jogo. O meu time para pegar o Fluminense é Marquezin, João Pedro, e aqui vai haver uma discussão, mas eu jogaria desta maneira: Marquezin, João Pedro, Gemerson, Kahneman e Zé Guilherme, que entrou muito bem. Sim, Zé Guilherme, mas vai ser o Reinaldo. Mas eu iria de Zé Guilherme. Ou até o próprio Fábio. Aí, Vidia Sante, Carbadio, Monsalve, Cristaldo. E aí o Cristaldo um pouquinho mais aberto pro lado direito. Pouquinha coisa pro Monsalve centralizar. Soteldo e Bratt White. Este é o time para jogar contra o Fluminense. Então, eu acho que esse time, o Grêmio vence bem, inclusive, o Fluminense já no primeiro jogo. Eu acho que o Grêmio vence bem o Fluminense já no primeiro jogo. Como tu vai ter o Monsalve e o Cristaldo, se tu não quiser botar o Carbadio, por exemplo, e quiser colocar o Dodge para ter um meio campo mais marcador com o Vidia Sante, ou para liberar o Vidia Sante também um pouquinho mais, tu pode tirar o Carbadio e colocar o Dodge para dar uma segurada. Porque tu vai ter o Cristaldo, apesar que o Monsalve volta bem, né? O Soteldo tá voltando bem também. O Bratt White parece ser um jogador tático também, ele volta. Eu jogaria com este esquema contra o Fluminense. Até porque o Grêmio precisa vencer em casa. Aí eu deixaria o esquema com 3 zagueiros pro Rio de Janeiro. E para mim, os 2 esquemas estão definidos. Eu jogaria em Porto Alegre não, em Curitiba, para vencer, para fazer vantagem, com Marquezin, João Pedro, Gemerson, Kahneman, Fábio, Cuiabano, Zé Guilherme ou Reinaldo, Vidia Sante, Carbadio, asterisco, Dodge, Monsalve, Cristaldo, Soteldo, Bratt White. Jogo em Curitiba. No Rio de Janeiro, Marquezin, João Pedro, Gemerson, Kahneman, Bruno Vini, e aí o Reinaldo, que é mais experiente, Vidia Sante, Carbadio, Monsalve com o Cristaldo no banco, Soteldo e Bratt White. É simples.
dá pra passar bem pelo Fluminense. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!